Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Semana caminhando. Hoje já estamos na quarta-feira, último dia do mês de julho. Mais um mês simplesmente voou. E a gente vai terminando aqui também, além do mês, a gente vai terminando o livro do profeta Isaías. Então, hoje, dia 31 de julho, nós vamos finalizar o livro do profeta Isaías. Então, nós vamos ler do capítulo 66, 64, 65 e 66, tá? A gente vai ler esses três capítulos aí que vão finalizar o livro de Isaías hoje. Amanhã a gente volta para 2 Reis, depois sexta-feira 2 Crônicas, sábado nós vamos ver o profeta Naum, que é um livro pequenininho, depois 2 Crônicas novamente, e 2 Reis. Semana que vem temos aí Sofonias, que é um profeta pequeno, segunda-feira. E aí começamos o profeta Jeremias, que é outro profeta também, assim como Isaías, extremamente denso, profundo, profético, né? Não que os outros não sejam, mas são dois profetas maiores, né? Que a Bíblia chama, por causa do número de capítulos, né, dos seus escritos que foram grandes. E aí depois Ezequiel, ai gente, tá chegando aí no profeta Ezequiel também, Daniel. Nossa, a gente tem semanas aí cheia de grandes profetas. Vamos seguir aqui então com a nossa leitura, Isaías 66. Eu queria aproveitar e agradecer todo mundo que tem acompanhado aí a leitura, né? Tenho recebido alguns feedbacks bem bacanas, então que você possa realmente estar sendo edificado como eu tenho sido edificado com a leitura. É muito bom a gente estar diante da palavra de Deus, é ela quem realmente traz toda a transformação necessária na nossa vida. Sem a palavra de Deus, nós realmente não vamos suportar, né? O que vai vir pela frente aí, que a gente sabe que Jesus está voltando. Então, cada dia mais nós precisamos estar alinhados, né, com a palavra. A gente precisa estar em conformidade com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor realmente requer de nós, né, santidade, obediência, para que nós possamos estar guardados debaixo das potentes mãos do Senhor, né? E assim o Senhor vai nos dando graça e sabedoria para lidarmos com o nosso dia a dia. Queria agradecer também pelas pessoas que têm aí curtido, né, os vídeos, que têm se inscrito no canal. Eu percebi aí nos últimos 15 dias um aumento razoável, né, do número de inscritos no canal, mas também tenho percebido realmente um número muito grande de pessoas que estão assistindo os vídeos, mas não estão inscritos, né? Então aparece lá para mim que o número, né, a porcentagem de pessoas que veem os vídeos e que não são inscritos é maior do que o número de pessoas que veem os vídeos e que são inscritos. Então, se você não é inscrito no canal, eu queria te convidar para se inscrever. Isso faz com que você realmente seja notificado, né, dos vídeos novos. Se você então clicar lá no sininho, como a galera fala, né, clica lá no sininho para você receber as notificações assim que o vídeo entra. Então você vai estar sempre atualizado, né, sobre os vídeos todos os dias, e ao mesmo tempo realmente impulsiona o canal para que outras pessoas sejam alcançadas. Essa questão do engajamento, né, das pessoas, eles falam que ajuda que os vídeos cheguem para mais pessoas através do canal do YouTube. Então, o meu intuito, todo mundo me conhece aqui já desde 2020, quando nós começamos a gravar os vídeos no canal, para que ficasse aí à disposição dos irmãos da nossa igreja local. O pessoal sabe que meu intuito não é me tornar uma youtuber, não é esse o propósito, eu não tenho esse propósito, pelo contrário. Se eu pudesse ter todo mundo presencialmente comigo, para que a gente pudesse sentar numa mesa, sentar numa cadeira, numa sala junto, e nós estivéssemos então estudando a palavra juntos, para mim isso seria perfeito. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não têm essa disponibilidade,
Tem muitas pessoas aqui no meu canal que são de outros locais, de outros estados. Então, a única maneira de a gente ter esse contato, de estarmos juntos nessa leitura, é através do canal, é através dos vídeos gravados, né? Cada um tem seu horário, alguns são da madrugada, né? Levantam bem cedo, outros já são da hora do almoço, outros são depois que chega do serviço, outros são da noite. Então, cada um tem o seu horário melhor aí para estar meditando na palavra e lendo ela. Então, eu queria agradecer aos que já se inscreveram, né? Tem crescido realmente o número. E aqueles que ainda não são inscritos, então clica aí, não custa nada, não dói o dedo, né? E você ainda ajuda o canal realmente a chegar a mais pessoas que possam estar, então, também meditando na palavra junto com a gente, tá bom? Então, se você puder se inscrever, quero ver esse número subir aí. Quem sabe a gente sai dos 500 e pouco que a gente tem inscritos aí para 1000 inscritos, né? Quem sabe esse número realmente dobra aí com o número de pessoas que têm sido atingidas através dessa leitura que a gente tem feito, tá bom? Desculpa aí a demora, vamos seguir com a nossa leitura. Isaías 64 nós começamos hoje. Isaías 64 diz assim: Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer, por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto, e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo, e tudo o que nos era precioso está em ruínas. E depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e não castigarás além da conta? Então, percebe que ontem eu falei, eu queria reiterar isso para vocês. O capítulo 64, ele é uma continuidade do 63. Eles separaram isso em capítulos para que ficasse mais fácil aí a leitura ou a divisão, né, da Bíblia. Mas a gente percebe que o assunto continua do capítulo 63 já dentro do capítulo 64 e ele continua até o final do 64. Isaías está falando sobre a mesma coisa, sobre a volta de Jesus, sobre a bênção de ser alcançado pelo Senhor, daqueles que buscam o Senhor serão recompensados por isso, e daqueles que são ímpios, rejeitaram o Senhor, também serão rejeitados por ele, serão destruídos nesse momento. Então, se rompesses os céus e descesse, Isaías está dizendo, né? Ele está falando sobre algo que vai acontecer, mas ele queria que fosse já, ele queria que fosse agora, ele queria que fosse nesse momento. E quantas vezes a gente tem dito, né? Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Se rompesse os céus e descesse. Nós queríamos que isso acontecesse já. Nós queríamos que isso já acontecesse para que acabasse todo o sofrimento na terra, né? Para que tudo isso acabasse, para que a justiça de Deus começasse a realmente reinar com plenitude. Mas o Senhor vai voltar. Ele vai voltar. Capítulo 65 diz assim: Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui.
O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. Esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém, escrito está diante de mim: não ficarei calado, mas lhe darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados, como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, e eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Assim diz o Senhor. Quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem: não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá quem receba por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põem a mesa para a deusa sorte e enchem taças de vinho para o deus destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu os chamei e vocês nem responderam. Falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o Senhor, diz o soberano Senhor: os meus servos comerão e vocês passarão fome. Os meus servos beberão e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração e vocês se lamentarão, com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano Senhor matará vocês, mas os seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Capítulo 65 fala de um juízo, fala de um julgamento realmente. O Senhor os chamou e eles não ouviram. O Senhor falou com eles, mas eles o abandonaram. Né? Então, Isaías está literalmente profetizando, né? Aqui é a voz do Senhor. Capítulo 65 inteiro é Deus falando com Isaías até o final. E do capítulo 17 em diante, ainda a gente vê uma profecia idêntica, né?
a profecia de Apocalipse 22. Então a gente tem literalmente Deus falando através de Isaías mais de 700 antes de Cristo, 850 anos antes de João profetizar o livro de Apocalipse. Nós temos o Senhor falando também através de Isaías, que faria novos céus, criaria, né, novos céus e nova terra. Então, Deus não tem nada novo debaixo do sol. Tudo já foi profetizado. Isaías já vinha falando sobre o Messias, sobre o nascimento de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua volta, sobre o reino de Deus que seria estabelecido, sobre a destruição dos ímpios, né? Sobre o reino milenar, sobre esse novo céu e nova terra. Isaías já havia profetizado muito tempo antes de João em Apocalipse. Então Deus só está no Novo Testamento confirmando promessas que ele já fez na Antiga Aliança, no Velho Testamento. Então a gente precisa olhar para isso com muita atenção e ver que Deus não está falando uma nova profecia. Deus está só confirmando aquilo que ele já falou pelos antigos profetas. Deus já falou através de outros homens antes de Jesus vir, para que quando a gente lesse isso, a gente compreendesse que Deus não mudou de ideia, Deus não fez outras promessas a partir de Jesus. Não, ele está cumprindo cada uma das promessas que ele fez já aos seus antepassados, ao povo de Israel. Capítulo 66, para a gente finalizar então aqui o livro e a nossa leitura de hoje. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos. Fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram: que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que passarão vergonha. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor quem está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre sem que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam. Pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Quando vocês virem isso, seu coração se regozijará, e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com os seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários.
Vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois como fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pela mão do Senhor. Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes. Todos eles perecerão, declara o Senhor. E por causa dos seus atos e das suas conspirações virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia e as ilhas distantes que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado ao outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme deles não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Capítulo 66 fala de uma esperança que nós devemos ter com tudo aquilo que Deus está fazendo, porque Ele está falando sobre esse juízo que virá, sobre a volta de Jesus, sobre o estabelecimento do reino de Deus, sobre o juízo final, né, sobre esse julgamento final, sobre o inferno. Os últimos versículos aqui, o 24, está falando sobre isso, que aqueles que vão perecer no inferno trarão repugnância, causarão repugnância a toda a humanidade, porque eles vão ficar ali num lugar que a gente não sabe como vai ser exatamente, mas eles não vão ter paz, eles não vão ter a morte, mas eles vão o tempo inteiro ranger os dentes, eles vão o tempo inteiro queimar e não vão saciar mais essa dor, né? Não haverá mais como acabar com essa dor. Vai ser terrível, mas também vai ser tremendo esse dia em que o Senhor vier e trazer essa justiça e esse julgamento sobre toda a terra. Assim teremos o reino de Deus realmente estabelecido plenamente, como Isaías está profetizando. Amém? Que vocês possam então aproveitar aí essa quarta-feira, né, para meditar nesses capítulos que a gente acabou de ler. São textos proféticos, o Senhor está falando sobre um tempo futuro, escatológico, né? Não são tempos de plenitude, onde se cumpriram ali com Jerusalém, não. Isso está falando sobre um tempo mais lá na frente, novos céus e nova terra. Amém? Deus abençoe, ótima quarta-feira para todos vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Amanhã a gente volta lá para 2 Reis. Nós vamos ver esses desfechos, né, dos reis que estão passando ali por Israel, o Reino do Norte, que já está praticamente sendo tomado pela Síria. Depois temos Judá aí também, querendo ser invadido, querendo ser tomado, mas vai ser livre ali, né, por um tempo ainda. Mas logo a gente vai ver, então, a Babilônia vindo com força total, tanto sobre o Reino do Norte quanto sobre o Reino do Sul. E eles, então, sendo levados para o exílio, né? E aí, por isso que nós vamos começar a ler Jeremias, depois a gente vai ver Ezequiel, Daniel e assim sucessivamente, porque eles já estarão sendo levados para o exílio. A história está se desenvolvendo, né? E assim a gente vai ver esses acontecimentos a partir dos próximos dias, tá bom? Deus abençoe,
Ótimo dia então aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Obrigada, Deus abençoe, viu?